primeiro tempo, 2 para a Turquia, 2 para o Paraguai, depois a gente volta para mais, fica mais certo do jeito. Vai seguir o tempo aí, 2-2. Hoje esse é com todo mundo junto, 6, hein? Ontem a Turquia empatou com a Turquia perdeu para o Paraguai. Mas não sei, cara.
Passou. Venha Paraguai, 4 para o Paraguai, 2 para a Turquia, porque está eliminado da Copa do Mundo de 2006. E a Turquia, na trave! Meu Deus! Acabou. Vou fazer o gol! Paraguai, eliminou a Turquia. Turquia está eliminando nas fases de grupos. Só vai disputar a Copa do Mundo só em 2030. Beleza, enquanto é isso. Por 5-3, a Turquia está eliminada da Copa do Mundo. Apareceu essa propaganda. Apareceu essa propaganda aqui. Então,